Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Chegou a nossa quinta-feira, Eu deixei, nosso ponto de encontro. eu deixei na imagem baixa só para vocês verem como que tá o som, tá? Como que tá a imagem, tá bom? Boa noite, gente. Para quem tá chegando, a gente já pede para vocês compartilha a nossa live, tá? Testando 1, 2, 3. Só me fala se tá boa a imagem, quem tá entrando aí. Se a imagem tá boa. Tá dando umas sombras porque eu coloquei uma luz aqui do lado para ver se melhora a, A tonalidade das cores. a tonalidade aqui, tá bom? Olá, boa noite. Quem entrou aí, dá uma boa noite pra gente. E quem já conhece o nosso material, como chama, Luiz Moreira? Adesivo termocolante Luiz Moreira. Sou eu, pessoal. Então, são adesivos termocolante. Fala para eles qual que é um termocolante, Luiz. Pessoal, é um termocolante, é um tecido com uma cola especial à base de garrafa PET com cola silicone, onde você recorta esse tecido com o desenho exclusivos meus e vai colocar sobre o tecido, vai passar o ferro na temperatura algodão, ele vai derreter a cola e vai fazer a fusão entre o tecido e o adesivo. Depois dela muito bem feita, tanto do direito como no avesso, você pode lavar, pode pôr na máquina, pode deixar de molho que ele não solta. Precisa casear em volta? Não há necessidade de casear nada. Ele, uma vez fixado certinho no direito e no avesso, não tem problema dele soltar. Olha, tem 10 pessoas aqui, Luiz, e ninguém deu boa noite para nós. Ixi, o pessoal tá meio triste A aí. Tereza Gomes, olá, boa noite. Foi o nosso primeiro boa noite. Olha lá, vamos lá, pessoal. Maria Rocha Xavier, fala para mim se a imagem tá boa, por isso que ela tá baixa, tá, gente? Que vocês não estão vendo o nosso rosto, tá? Dona Jane, boa noite. A gente já pede para vocês que entraram, compartilhe, por favor, porque o compartilhamento é muito importante para nós, tá bom? Para que nossa live chegue para mais pessoas, tá bom? Compartilha no modo público, por favor. Sempre quando eu falo modo público, eu lembro do Dona Jane. Dona Jane tá aqui, ó. Boa noite, Dona Jane. É ela que nos alertou desse modo público. Valéria Galassi, boa noite. Benedita Ferreira, boa noite. Tá boa a imagem, gente? Vocês estão vendo aí a imagem bonita? O som tá chegando legal. O som tá bom. Quem compartilhou já comenta com a gente que tá compartilhando. O pessoal também pode contar da onde que estão falando. Fala para nós qual é a cidade. Se já estão assim, se já são assíduas ou é pela primeira vez. Quem já conhece, quem não conhece, tá bom? Vai falando pra gente estar por dentro o que tá acontecendo. A Dona Jane, a Benedita Ferreira, a Eugênia França. Tcharam! Estamos aqui. Olha eu com a camiseta que eu fiz na última live. Da semana passada. Semana passada, né? Que eu fiz essa daqui. Mas, ó, toma cuidado que ela ficou muito aqui embaixo, tá vendo? Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de pôr para ela ficar mais visível, tá? Mais perto do decote. Vicente Brasil, boa noite. Bárbara Marques, boa noite. Benedita Ferreira, tá bom sim. Obrigado, boa noite, Benedita. Valeu, então. Falei para todo mundo? Falei boa noite para todo mundo, que eu não falei. Benedita Ferreira de Barra Mansa. Que legal, Barra Mansa aqui perto. Barra Mansa é onde tem o passeio da Inclusa. Perto não, lá é Barra Bonita. Barra Bonita, isso. Barra Mansa não é. Fica Barra Mansa. Gente, eu vou estar olhando para baixo porque eu estou aqui olhando comentários de vocês, tá bom? Então, deixa eu só afastar um pouquinho. Então, de vez em quando eu abaixo aqui para ler o que vocês estão falando, tá bom? Luiz Moreira vai mostrar quais os temas que a gente vai fazer hoje, tá? Bom, a gente escolheu 2 adesivos que a gente vai fundir. Obrigado, Sandra. Num modelo só. Então a gente escolheu isso daqui, que são rosas Quarabesco, que tem 2 tonalidades de rosa. Tanto uma rosa escura como uma clara. E a gente vai fazer uma fusão dele com esse daqui, que são limões com flor brancas. Então essa é a ideia desses 2 adesivos formar um só, onde a gente vai recortar o modelo principal, vamos desmembrar todinho o limão
com a flor branca e vamos agregar ao ramo da rosa que já está composto. Só para mostrar para vocês, a gente tem o nosso site, que temos Charqueadas está aqui, Luiz Moreira. Opa, charqueada é perto A de Tietê. Bárbara. Temos o site e temos o WhatsApp, que a gente vende pelo WhatsApp. Então a gente tem 50 modelos ou até mais lá. Sempre alguns saem de linha e entra outros. Mas vou mostrar aqui alguns dos desenhos. Ó. Ele vem nessa Mais pra cá. cartela. Aí. Sempre atrás dele vem todas as informações sobre aplicação, tanto no tecido, na madeira, no vidro. Olha, aqui temos mais um. Deixa eu falar aqui, a Ana Lúcia, lá de Breu Branco, no estado do Pará. Olha lá em cima, né? Opa! Bem-vinda, Ana. É a primeira vez sua? Fala pra gente se é a primeira, se já conhece o nosso trabalho. Ó, lembrando, pessoal, a medida do adesivo ela é padrão, de 29 por 34. Aí, uma pergunta frequente. Quantos trabalhos dá para ser feito em cada folha? Depende da quantidade que tem dentro de cada folha. Os Oi, motivos Iracélia, boa noite. vão ser tamanhos diferenciados e vão ser preenchidos nesse espaço. Oi, Juliana. Então, por exemplo, esse daqui, olha, quantos tem aqui, Ira? Conte para mim. A rosa com pêssego. Tem 3 temas grandes e 2 só a rosa. Então, olha. Oi, Julia. A Olha esse Benedita, outro. quem que falou que viu a gente na TV aqui? Deixa eu ver. Ah, a Jane, compartilhei na TV. A dona Jane veio na TV. Oi, Iracema Marcos, boa noite, de Rondônia. Barra Mansa é perto da Volta Redonda. Rio de Janeiro. Campânulas, Rosa Ternura. Olha, essa daqui também vem bastante. Então, Ternura vem nesse bastante. adesivo, ele vai render muito mais do que outros que têm menos flores. Eu Olha, respondo sempre assim, depende, né, gente? Porque eu consigo fazer até 3, 4 trabalhos. Depende muito da pessoa, né? Oi, Clenilda, tudo bem? Já conheço o trabalho de vocês. Sempre que der, eu estou assistindo a live de vocês. Amo o trabalho de vocês. Obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado. Olha os infantis, que bonitinho. Muito bonito. Iracema. então, esses daqui são apenas algumas das ideias que a gente tem. E além deles serem já pronto, a gente ainda muitas vezes utiliza 2 modelos, que nem aqui hoje a gente vai fazer isso, e funde um novo adesivo, um novo risco, uma nova composição. Para quem se interessar, ó, já vai marcando aí num papelzinho. Esse é o nosso WhatsApp. E embaixo é o site luismoreira.com.br. luismoreira.com.br. Breve vai mudar, vai ficar moderno, vai ter uns fretes mais agradáveis, tá? A gente está trabalhando para tentar oferecer o melhor que a gente pode. Oi, Marlene, já sou cliente, adoro vocês. Ai, que Obrigado, bom. viu? E lembrando também, pessoal, esse é um produto exclusivo, a gente não tem ele em lojas, a gente tem somente aqui. E outra, os desenhos são exclusivos. Muitas pessoas ligam falando, eu queria um adesivo de cavalo. E Luiz Moreira, na vida dele, não pinta cavalo. Eu trabalho com flores, frutas e pássaros e infantil. Por exemplo, muitas vezes o pessoal fala, então infantil eu quero a Mônica. Deixa eu só falar um pouquinho. Aparecida, comecei a seguir vocês hoje. Seja Obrigada, bem-vinda, Aparecida. A Iracélia falou, está na promoção ainda? A Iracélia, me chama no WhatsApp que a gente faz negócio, tá bom? Então, voltando à história por exemplo, o desenho da Mônica. Não, o desenho da Mônica é um desenho que ele é licenciado. Então, a gente não pode trabalhar com esses desenhos que têm esse registro. Então, são desenhos, como eu falei, autorais meu. Eu crio, pinto, e aí sim a gente transforma ele em adesivos. A Valéria falou assim, professor, eu usei o ferro a vapor sem água, mas não ficou bom. Algumas folhinhas não ficaram bom. Mas aí eu peguei outro ferro que não tinha vapor e ficou muito lindo. Fiz camisetas e panos de prato, ficou lindo. O ferro a vapor é só tirar o vapor, mesma coisa. Mas tem tá, que gente? levar a temperatura dele acima do seco. Ele entra na temperatura do vapor, só que sem vapor. Então ele precisa de uma temperatura mais alta para poder fazer a fusão da cola. Então é isso, que quando ele entra naquela temperatura alta que ele vai fazer o vapor, é essa temperatura alta que eu preciso para fazer que ele derreta essa cola. Olha, aprendi uma coisa agora. Que legal. Ó, aprendeu, Valéria? Mas o Mas outro tem ferro... o outro, deu certo. Parabéns, valeu.
Manda a foto pra gente ver como ficou. A Valéria falou que entendeu. Gente, fez um trabalho com os adesivos Luiz Moreira. Se vocês compartilharem lá nas redes sociais, marca a gente. É só escrever Luiz Moreira, vai aparecer lá, ou Irã Silva vai aparecer. Vocês compartilham, a gente recompartilha, sabe? A gente posta também nas nossas redes sociais. Redes sociais, Luiz Moreira. Ateliê Luiz Moreira. Essa rede aqui é uma página que vocês estão vendo a gente aqui, né? Então é a página do Ateliê Luiz Moreira. Então aqui não tem limite de pessoas. Nas outras outros Facebooks, que o Luiz tem vários e eu tenho um, já não dá o limite, tá? Então a gente tem o nosso Instagram, Ateliê Luiz Moreira, @Ateliê Luiz Moreira, @Irã Silva. Mas o @Ateliê Luiz Moreira já estão lá, eu e o Luiz Moreira estamos lá, tá bom? E aí pode convidar o pessoal, o vizinho, pode entrar todo mundo, vão ser muito bem-vindos. Dona Jane falou, quando chegar a coleção nova, por favor, me avise. Pode deixar, Dona Jane, a senhora vai ser a primeira, porque eu estou em dívida com a senhora, tá bom? Dona Jane, deu um probleminha lá na máquina do pessoal, e eles estão aceitando. As tonalidades não ficou o que era que nem as primeiras coleções, mas eles já estão resolvendo isso, e dentro de alguns dias a gente vai estar recebendo ele, e a gente avisa a senhora assim, com o maior gosto. Célia Silva, boa noite, saudade de vocês. Estamos aqui, Célia. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 8 horas, exceto alguns dias especiais que a gente coloca 1 hora antes, mas a gente avisa com antecedência, tá bom? Olha eu aqui segurando o papel, todo mundo já marcou? Quem não marcou, depois só pedir que eu vou mostrando para vocês as redes sociais, tá bom? Os contatos, tá bom? Então, vai lá no nosso Instagram, @Ateliê Luiz Moreira. A gente está precisando de seguidores lá, tá bom? Vamos trabalhar? Lembrando que são esses dois modelos que vai virar um só. Gente, é uma tesoura. Eu tenho que cortar rente. Gente, corta bem rentinho. Tá difícil de cortar esse arabesco. Tira o arabesco, não tem problema nenhum, tá? Corte bem rente. Eu vou usar esse aqui, ó, inteiro, tá bom? E vou usar outro ramo de limão, que eu vou usar mais os limões do que eu não vou usar as flores brancas, tá bom? O que mais? Eu acho que o recado dados. Se alguém tem alguma dúvida, aproveita, fale. E aí a gente vai esclarecendo, vamos conversando e vamos trabalhar. Então tá, vou abaixar aqui pra gente começar o trabalho, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, aí eu vou respondendo aqui, tá bom? Você pegou o papel? Adesivo, esse daqui é o Toque Zero. Vocês lembram da última, né? Que eu fiz, né? Ó, Toque Zero. Logo, logo a gente vai ter para vender. Mas a vitrine tá com exclusividade agora, porque ela tem melhores condições, né, Luiz? Isso. Eles estão fazendo um combo, vamos dizer assim, com adesivos, stencil, tecido. E para o Sudeste, todo o Sudeste, o frete ainda está grátis. Então, está compensando. Obrigado, Iracélia. Eles fazem 6 vezes. Eles dividem 6 vezes e a boa parte da região eles fazem frete grátis, então não dá para competir com isso não, né? E ainda parcela ainda parcela em 6 vezes, né? Então, assim... Um dia a gente chega lá. A gente chega lá. Deixa eu ver se eu ligo o ferro que está aqui atrás de mim. Está esquentando o ferro, o papel siliconado está aí? Está aqui perto. Então, vou abaixar aqui, tá, gente? Tá aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só aparecer aqui para mim para ver se está tudo certo, tá? A Daisy. Ficou linda a camiseta da Iracélia, a Daisy, boa noite. Nanda Lacerda, boa noite, meus amores. Benedita Ferreira, muito linda a camiseta, muito obrigado. Narcisa, boa noite. Cheguei, boa noite. Seja bem-vinda, Elda. Vê se tá bom a imagem aí. Chegar mais perto daqui. Sem cair, por favor. Sem cair. O que eu fiz aqui, ó? Esse ramo, que é esse daqui, ó, gente. Eu cortei esse ramo inteiro aqui, tá? Vicente Brasil, eu achei muito caro o da vitrine. Vou comprar com vocês quando estiver disponível.
É caro, assim, depende, né? Eles dividem em 6 vezes, então tem um frete grátis, tem uns 6 panos, né? Se Mas quiser esperar, a gente espera pode aí. esperar que a gente faz negócio. Já anotou aí, ó, Vicente? Anota aí o nosso WhatsApp. Ah, você tem, né, Vicente? Você fala com a gente. Então eu peguei um ramo grande lá, peguei alguns limões, ó, e vou encaixando aqui, tá, gente? Ó, os limão. Mostra que ele fica tortinho, né? Ele fica com um acabamento não muito legal, né? Então, esse aqui... Esse é onde está, vamos dizer assim, tortinho, é que você vai colocar ele por baixo para poder esconder e dar a sobreposição. Então, vocês vão fazendo um encaixe, aí vai de questão de gosto. Um limão para cá, outro limão para lá. Sempre pensem assim, é uma balança. Se eu coloquei um para cá, eu vou equilibrar por outro para lá. Joguei um para baixo, vou jogar o outro para cima. Só para vocês terem uma certa noção de como fazer a distribuição. Deixa eu tirar só o vinco aqui desse pano. Seja bem-vindo todo mundo que chegou aí. A Zilda chegou, já tem, a Vicente falou. Narcisa, lindas rosas. São rosas com arabesco da coleção Rosa 2, né? Arte Rosa 2. Rosa é o que a gente mais tem, é o que mais sai, pessoal. Porque é uma flor que todo mundo gosta. Você pode pôr tanto cama, mesa, banho, vestuário. Então ela sempre agrega valores aonde ela é empregada. Então eu posso encaixar um pouquinho para dentro, tá? Não muito, tá, gente? Porque não pode ter 3 camadas. 2 camadas pode, mas 3 não pode, tá? O que eu falo 3 é você colocar mais um por baixo, tá? Eu não lembro onde era essa aqui. Deixa eu ver. Era aqui, né? Era aqui e um aqui, e a flor aqui em cima. Ah, por em cima. Isso, Antes de tudo, a gente faz um esquema e o aqui. limão era aqui embaixo. A gente faz um esquema aqui pra gente ver se vai ficar bom. Depois ele sai um pouquinho do esquema e eu já não lembro mais. Mas, ó, Isso. é isso aqui, tá? Coloquei, distribuiu, tá do jeito que vocês querem. Papel siliconado, Luiz Moreira, vai junto. Vai, em todos os pedidos vai o papel para vocês poderem fazer essa adesivagem. Lembrando que ele é um papel que resiste muito mais tempo ao calor, ele ajuda a não amarelar o tecido e fazer uma transição por igual sobre todo o adesivo. Então ele distribui bem o calor sobre todo o adesivo, então ele vai acomodar todinho ele sem deixar ruga, sem ficar nenhuma preguinha. Vou fazer isso aqui, ó, de 20 a 30 segundos, tá, gente? Ó, vou fazer em cima de todo o adesivo, tá? Ferro em que temperatura? Algodão. Isso é essencial, pessoal. No algodão, tá, gente? Dá para fazer 100. Eu consigo fazer 100 porque eu conheço a temperatura do meu ferro. Mas eu não recomendo que vocês façam isso em casa, tá? Porque pode ser que tenha ferros e ferros, temperaturas e temperaturas, tá bom? E outra, já vai o papel junto, é para poder utilizar. Maria José, Aproveita. boa noite. Muito linda, ela falou. Obrigado. Raquel Maria. Souza, boa noite, amados. Raquel. Que lindo trabalho. Então, esse adesivo não deixa nada a desejar com o lançamento, tá? Porque ele fica tão fininho, não tem um toque, né? Então, fica bem fininho. Então, ó, fiz isso 20, 30 segundos. Vira pelo avesso. Viro pro avesso. Dona Jane tá lembrando aí, ó, de vocês compartilharem. Por favor, gente. É muito importante. Porque às vezes as nossas redes dá 200, 300 pessoas, mas o compartilhamento dá 15, 20 pessoas, tá? Então, por favor, vira do avesso. Lembre-se onde que tá seu arranjo, né? E, ó, você vai entrar com o ferro na temperatura algodão, põe uma pressão na sua mão, ó, e vai lentamente, sempre numa superfície rígida, tá? Oi, Girzana, é assim que lê seu nome? Muito obrigado. Então, ó, vou colocando assim, tá? Vou fazer isso a volta toda. A Aparecida falou que estou aprendendo com vocês e estou apaixonada nesse trabalho. Que bom, Aparecida. Vou fazer isso 30 a 40 segundos, sempre movimentando o ferro. Estou trabalhando com Oxford, né? Coloca o papel, tá? Isso. Se ele for mais delicado. Porque no Oxford dá para fazer lindas toalhas. Então eu vou fazer isso. O avesso é muito importante em qualquer outro tecido que a gente esteja usando, tá? Seja uma toalha, um tapete. Então o avesso é muito importante, tá? Quanto mais grosso, mais tempo vai, tá?
Eu preciso ver se no estoque tem tapete. Semana que vem a gente poderia fazer um tapete, né? Vamos fazer. Que tal, pessoal? Fazer um tapete? Manda aí a opinião. A gente já fez camiseta, já fizemos toalha. Eu acho que um tapete cairia bem. Maria José, você tá ligando para mim? Por favor, agora eu não vou dar pra gente atender vocês, tá? Amei esse trabalho. Olha quanto tempo eu demorei com o ferro aqui. É importante, tá, gente? O avesso de qualquer tecido que vocês estejam trabalhando, tá? Então, o avesso é muito importante para a fixação total do adesivo, tá? Você ia falar, Luiz Maria? Enquanto ele vai secar, Tem que esfriar, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas Pode pôr em ideias. cima. Pessoal, ó, vou mostrar para vocês algumas das ideias que a gente tem feito. Gravamos aulas aí, se vocês forem seguindo nas nossas redes sociais, no YouTube ou então no Instagram, tem essas aulas que eu vou mostrar. São mais ideias para vocês poderem estar. Deixa eu só responder essa pergunta que é importante da Suzete. Suzete, esse tecido aqui, ó, é uma sacaria, tá? Então eu posso aplicar qualquer superfície que suporte o calor do ferro, tá? Olha, aqui o bodezinho é uma malha com desenho infantil. Olha, numa toalha de rosto, naquela faixinha. Tá pegando bem, Ira? Tá sim. Olha, são todas aulas que estão no Instagram e no YouTube. Aqui a gente fez essa aula, a gente demonstrou como foi aplicado esse barrado, que também é um termocolante da nossa coleção. Oi, Jaci, boa noite. Luzia Marques, amo vocês, quero ver o tapete. Já comprei as rosas, legal, vou fazer um tapete. Olha só, esse outro aqui também é o mesmo barrado, qualquer tecido que suporte o calor do ferro, tá bom? Então aqui são todos panos de copa. São panos de sacarias, tá? Esses daqui são da Estilotex, olha. E são ideias para vocês estarem aí se inspirando. Gente, é muito importante porque uma pessoa me mandou esse pano aqui e falou, eu quero esse adesivo, é limão com rosa. Peraí que deu uma travada aqui, só um minutinho. Gente, fala aí para mim se travou. Você voltou. Voltou? Estamos todos aí juntos novamente. Voltou, gente? A pessoa viu esse arranjo aqui e queria esse adesivo. E eu falei para a pessoa, tá travando, meninos. Então, eu vi aqui, Raquel. Obrigado. Voltou. A pessoa viu esse arranjo e falou, quero aquele limão com rosa. E eu falei, gente, isso aqui não é um adesivo, eu fiz uma montagem, tá? É o mesmo que eu estou usando hoje com outra montagem. Então, quando vocês verem na rede social, é uma montagem, quando eu uso 2 ou mais adesivo, tá? Aqui não travou. Eu vi que travou aqui para mim no outro telefone, tá, gente? Por isso que eu dei uma paradinha. Voltou, né, dona Jane? Ó, toalhas, bodezinho e adesivo já frio. Esfriou, gente. Eu posso lavar, posso bater na máquina. E se eu lavar não solta? Não solta desde que ele seja bem aplicado, tá bom? Então, ó, eu apliquei, ó, depois eu venho com a unha, tá vendo, ó? Então, ó, ele não sai na minha unha, então ele não solta mesmo, tá, ó? E eu tô arranhando, ó. Quando ele é bem aplicado, ele não solta, tá? Gente, quando travar, para mim não travou, mas se travar logo ele volta. A gente mexeu na internet aqui hoje, então não sei mas se travar daqui a pouco ele volta, tá bom? Então, ó, faz o teste com a unha, ó. Tá fazendo até um barulho para vocês, né, ó. Então, ele não saiu aqui, ó. Ele não sai na lavagem, tá? Teve gente que perguntou, posso pôr no tanquinho, posso pôr cloro? Gente, isso aqui é um pano de decoração, é um artesanato. Então, mais delicadeza com os panos que vocês fazem, né? Então, não precisa, você vai colocar um alvejante num pano tão bonito como esse. Esse pano
É isso mesmo, é só sair e voltar, gente, que volta, tá bom? Caso trave para vocês, saia e entra de novo que ele volta, tá bom? Obrigado, Raquel. Então, não precisa colocar o alvejante num pano bonito. Isso aqui é só para decorar, não é para o marido enxugar a mão, não, tá bom? Enxugar a pia, enxugar o fogão. Então, não precisa, tá bom? Eu queria mostrar para vocês. Bom, até aqui o adesivo está pronto, pessoal. A partir de agora, a gente pode agregar valores, onde a gente vai acrescentando e vai transformando essa composição. O que são esses valores? A gente vai fazer uma pintura. Ah, eu não sei pintar. Calma, calma, que a gente tem stencil que resolve a vida facinho, facinho. É poucas cores e uma maneira muito simples. Aqui, ó, eu coloquei o verde pinheiro. Eu quero só mostrar para vocês que, olha, um pincel de ponta chata, tira o excesso. Eu vou escurecer aqui, ó, um pouquinho limão, tá? Ó, que dá pra gente escurecer, ó. Batidinhas assim, a gente escurece o limão, tá? Ó. Ele vai tonalizar. Então, a gente quer um limão um pouco mais verde. Isso daí dá para ser feito e ele vai aceitar normalmente. O que você colocou aí? Eu coloquei só o álcool um pouquinho para dar uma diluída aqui pra gente passar esse verde. Só nas partes escuras, tá, gente? Não é nas partes total do limão, tá? Só onde tem mais a sombra. Isso. Onde tem a luz, ele vai prevalecer a cor que ele está. Ou então, aceita normalmente, tá? Luzia Marques, minhas rosas nunca soltaram. O guardanapo acabou, o adesivo ficou. Ah, que bom. Mostrei outro tecido. Legal, Luzia. Então, mas a gente tem bastante aquilo, é só falar, a gente envia. Gente, eu tô mostrando isso para vocês porque ele aceita pintura, tá? Ó, vou pegar aqui um pouquinho, vou molhar só mais um pouquinho, é só para a tinta diluir mais fácil, tá? Então, ó, vou pegar aqui o vermelho, deixa eu só tirar o verde. E eu vou tonalizar essa rosa aqui, ó. Então, ó, um pouquinho do vermelho fluorescente, ó. Eu consigo tonalizar. Vocês estão vendo direitinho aí? Então, ó, consigo tonalizar a rosa. É bem pouquinho, tá, gente? Onde que já tem a cor rosa, ó, eu consigo tonalizar ela, tá? Dá para clarear a rosa? Dá sim, dá para clarear, dá para escurecer, né, Luiz? Isso. E outras, vocês sempre vão obedecer o que tem no desenho, vão respeitar o que tem no desenho. Aonde é claro, vocês vão colocar cores claras. Aonde é escuro, a gente sempre agrega cores escuras. Assim você não altera a estrutura do adesivo. Então ele vai ficar com uma tonalidade legal e você vai ter essas variações. Lembrando que são só opções que o adesivo tem. Caso vocês queiram fazer. Esse aqui é o amarelo cadmium, tá? Ó. Vou vir aqui, ó, perto do meu limãozinho, ó, e vou intensificar o miolo da flor aqui, da flor branca, tá? Aqui nessa rosa, ó, eu posso intensificar o miolo, tá? Tá? Caso vocês queiram fazer isso. Caso vocês não queiram, não precisa, tá? Mas ele aceita tinta, né? Então dá para a gente brincar um pouquinho com a tinta, tá? O que mais? Vamos fazer uma sombra ou fazer umas folhas em volta. Cinza lunar. Tem essas opções ainda. E nessa composição ele pode ser feito. Cinza lunar, vou colocar aqui do ladinho. Vou pegar um pincel pituá. Antes disso, gente, na minha bobinha tem álcool 46 graus, tá? Para que serve, Luiz? O álcool ajuda a hidratar o tecido, então a tinta vai correr com mais facilidade. E o álcool ajuda a manter a pigmentação da tinta. Muitas vezes o pessoal gosta de colocar só água, mas a água, na hora que você for lavar esse pano, ele vai desbotar. Por quê? A água enfraqueceu a tinta. E o álcool não. O álcool, nessa graduação de 46 graus, é o álcool de mercado. Ele vai ajudar a manter todos os pigmentos, então ele não vai desbotar. Peguei no pincel, gente, bastante tinta. Então eu venho aqui, ó, e tiro o excesso, tá? Eu quero tirar o excesso para ele não manchar meu tecido. E vou chegar aqui, ó, nesses cantinhos, principalmente aqui, ó, nesses cantinhos. E vou, ó, fazer uma sombra. Deixa eu só ficar com o meu pincel de pé.
que é mais fácil para mim, tá? Sempre comecem próximo do desenho, que se ele ficar muito escuro, próximo do desenho não vai dar problema. Então, próximo ao adesivo, ao risco, ele é mais escuro. À medida que vai se afastando, ele vai se tornando mais suave, virando uma neblina, uma fumacinha. Então eu vou fazer isso perto, eu tô com cinza lunar que não vai alterar meu desenho, tá? E vou fazer isso em volta do desenho, ó, e vou sumindo até acabar a tinta do meu pincel, ó. Acabou a tinta? Aí sim eu vou lá e pego mais um pouquinho. Lembrando de fazer essa sombra sempre em movimentos circulares, pessoal. Isso, pincel bem em pé, ó. Aqui na dobra do tecido, você tira bastante essa dobra, porque às vezes quando você chega com o pincel, ele dá uma marcada, tá? O meu deu uma marcadinha mais forte aqui, tá? Mas podemos corrigir com stencil. Isso, onde você não gostou, é onde que vai o stencil, tá? Ele ajuda, a gente salva. Então, aonde eu aqui, ó, manchei. Aí depois aqui a gente vai com o stencil, tá? A minha tampa tava suja. Preciso fazer isso em todo o meu trabalho? Não precisa, tá, gente? Você vai fazer isso caso você queira fazer uma sombra mais escura, até dá para fazer, e suavizando. Caso vocês não queiram fazer, não precisa fazer, tá? E aí, pessoal, tá gostando? Tá recebendo nenhum coraçãozinho, as pessoas não falaram de onde elas são. Ixi, a não falou. Não tá rendendo hoje. As pessoas estão. Acho que não jantou, tô com fome ainda. Agora tá chovendo coraçãozinho. Opa, então obrigado, pessoal. Obrigado, viu, gente? Ó, pega sempre tira o excesso, tá? Porque não precisa de muita tinta pra gente fazer isso. É pouca tinta mesmo. Eu vou fazer essa sombra aqui, ó, e vou sumindo, tá? Só para vocês terem uma relação assim, para ter um parâmetro, é a mesma coisa que vocês fossem passar um blush no rosto. Você sempre usa pouquinho, o pó, né? Pouquinho da tinta, vamos dizer assim. Então aqui no caso é sempre isso. O pouco tem como colocar mais, ou muito não tem como tirar. Então é preferível ir agregando aos poucos e chegar na tonalidade desejada do que ir com sede ao pote e aí não tem como tirar. A Jaci falou que é de Hortolândia. Minha família toda é de Hortolândia, sabia? Olha, pertinho da gente. Diane, boa noite. Iracélia, um monte de carinha. Falar nisso de Hortolândia, sua irmã não participou. Ah, minha irmã não apareceu aqui hoje. É a própria família, tá difícil. Gente. Ó, outra, Regina Reis. Cadê a Regina Reis, né? Olha, quem tá aí pontualmente só a Dona Jane. Só a Dona Jane. A Dona Jane merece um presente, né? Isso. A cor, Raquel Souza, eu sou de Governador Valadares, mas moro atualmente em Vitória do Espírito Santo. Que legal, Raquel, aí tem a garoto, né? Uma vez eu fui para Vitória dar a aula. Eu recebi uma caixa com um cartão do convento, muito bonito, e uma caixa de chocolate. Foi da papelaria Rainha, lembro até hoje. A Valéria falou que eles não falam nada porque eles estão aprendendo. Boa desculpa, gostei. Valeu. A Daíse falou que ela é de Americana, a Daíse, né? De Americana. Ana Laura, apaixonada nesse passo a passo. Dona Jane, cheia de coraçãozinho. Alda, eu mereço, amo vocês. Opa, obrigado. A Raquel falou sim, Luiz, desse comentário que você falou da papelaria Rainha, né? Isso. O pessoal de lá, nossa, foi um dos workshops que mais me marcou quando eu estive lá. A dona da loja teve o carinho de preparar, por exemplo, uma turma ia trabalhar copo de leite. Eu sei, Alda, que vocês são amigas, pode falar, Luiz. E aí a dona da loja deu um copo de leite, flor mesmo, para cada participante. Depois a outra aula foi rosas, tinha um botão de rosas. Nossa, eu achei de um carinho. Fazer que já se falou, a Alda falou, sou mineira, moro em Hortolândia há 26 anos. Olha. Ó, gente, vou pegar um stencil aqui, tá vendo? É um stencil, não sei se dá para vocês verem aí. É um arabesco, tá? Então eu vou usar só a ponta do arabesco aqui, ó, no meu finalzinho, tá? Peguei aqui, que cor que eu peguei aqui, gente? Onde que tá o vidro? É um verde, que minha luz tá azul aqui, ó. Não é um verde oliva, é um outro verde. Um verde seco, tá? E vou fazer aqui, ó, só um detalhe, tá, gente? Por isso que às vezes a gente usa o stencil e não usa na totalidade dele, tá? Usa algumas pontas, outros jeitos de usar o stencil, né? Não precisa ser ele inteiro.
Não precisa ser apenas só folha, a gente vai colocar só folha, tá? Que é suave e faz movimento circular, que é mais marcado da batidinha, tá bom? Hilda da Silva, a Hilda também é frequente, que eu já falei que é minha mãe, né? Era Isso, Hilda. a Hilda realmente, olha lá. A Bárbara o pessoalzinho Marques. tá chegando. Obrigado, vocês são 10. Muito incentivo a todos nós. Obrigado, Bárbara. Obrigado. Então, ó, fiz só um detalhes aqui, tá? Vou fazer outro aqui com a mesma cor, tá? Depois eu vou fazer umas folhinhas que fica bem bonito. Aqui é a hora de vocês, eu não gostei daquela Manchinha. sombra, ou quero corrigir alguma manchinha, é essa hora, tá? O garoto está localizado na Vila Velha. O garoto está ali na Vila Velha, perto do quase onde fica o convento da Penha. Então eu vou fazendo isso aleatoriamente, ou aonde vocês não gostaram, tá, gente? Então, ó, não vou fazer. É que nem as folhas, não faça a folha na totalidade, né? Senão ela fica parecendo um chifrinho e não fica legal. Faz um pouquinho ela menorzinha, horas ela um pouquinho maior, horas ela mais suave, né, Luiz? Isso. Aqui, ó. Dá pra pôr. Deixa eu pôr aqui. Quase virei e manchei tudo. E é pouca tinta, tá? Verônica Silva, que prazer, Verônica pinta muito, gente. Não tá trabalhando, tá de folga. Olha só, prestigiando a gente. Valeu, Verônica. A Verônica falou, nunca perco ao vivo, no Face me avisa. Verônica, toda quinta-feira nós estamos aqui, tá bom? A essa hora, às 8 horas, a gente está aqui toda quinta-feira. Verônica Silva, é uma honra ter você aqui. O pessoal que não conhece, entra aí no Face da Verônica. Essa menina pinta que olha... Entra lá no Instagram dela, @Verônica Silva. Ou é V-Artes, é verdade. V-Artes. Pinta muito. Então, ó, vou brincando aqui com meus arabescos como se eu estivesse brincando com as folhas, tá bom? Aqui onde eu manchei, eu vou dar um talento aqui, tá, gente? Que eu manchei e agora é a hora de vocês fazerem isso, tá? Com a mesma cor... É bem aquilo, pessoal. Todo defeito vai virar um efeito. Obrigado, Verônica. Verônica disse que vai anotar na agenda. Opa! Obrigado, Vê. Vê uma amiga muito especial. A gente vai estar na Mega juntos, né, Vê? Andréia Bassan. Que saudades, Andréia. Quanto tempo. Gente, a Mega tá aí, né? Tá aí nada, em julho, né? Mas tá perto. Do jeito que tá correndo, já estamos em maio. Vai estar lá junho e julho tá aí. Vai estar eu, Luiz Moreira e Verônica Silva e o time de gente lá com a gente, tá bom? Não perca! Vai ser muito especial essa Mega, tá? Estaremos juntinha, a Verônica tá falando aí. Essa Mega promete. Ano passado ela foi meia fora da época, fraca, né? O pessoal ainda estava com muito receio sobre a pandemia, mas dessa vez ela pega para capar. Vem com força total. Verônica disse que aí, ó, que a gente vai estar juntos. E quem quiser conhecer, quiser tirar uma foto, receber um abraço, passa lá ver a gente. Agora, gente, eu vou brincar com as folhas, mas eu não vou colocar muito folha. Extenso de folhas que nós temos para vender, todos que a gente está usando aqui, a gente tem para vender, tá bom? Só falar com a gente. Que legal, a Araceli disse que vai ver a gente lá e vai comprar muito. Ó, vou brincar com as folhas, como eu disse, não vou usar a totalidade dela, tá? Vou usar pouquinho. A Jaci falou que a filha dela participa da Mega. Sério? Em biscuit. Como ela chama? Fala mais próximo da Mega, entra e avisa a gente para poder conhecer ela lá. Boa noite, Rose. Não sei ler seu sobrenome. Ó, a mesma cor eu vou usar nas folhas. Então, ó, não use na totalidade. Use ela um pouquinho mais para dentro. Como eu já usei arabesco, eu vou usar bem suave, tá, gente? Não vou usar ela muito forte, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui que eu sempre gosto de fazer quando a gente faz em televisão, é usar duas cores, tá? Vou usar, ó, deixei ela meio falhadinha, vou pegar o amarelo cádmio, bem pouquinho também. No outro pincel. E outro pincel, tá? Vou tirar o excesso, sempre tiro o excesso e vou trabalhar com essa cor aqui, ó, aonde ficou mais clara. Então vai mesclar essas duas cores, tá? E vai ficar bem bonita, vai dar uma tonalidade bem diferente.
Outra cor que vocês podem fazer nesse jogo de cores é usar um verde, por exemplo, um verde oliva, e as pontinhas com púrpura, que é a cor que tem na rosa. Então vai dar um efeito também muito bonito. Vai dar quase uma folha de outono. Então ele cai bem nessa composição. E dá pra gente brincar com essas coisas de usar 2 tons, fica muito bonito, tá? E eu tô com a mão bem suave, tá? Pra fazer esses 2 tons aqui, tá bom? Eliane Lagoa, Solar, seguir trabalho, lindo trabalho. Depois dá uma olhadinha no começo. Olha, um monte de coração de Verônica Silva. Opa, Que valeu! honra! Ó, vou colocar aqui. Eu vou colocar em lugares aleatórios, tá? E eu não tô fazendo ela também muito marcada, porque eu tenho muitos elementos aqui, ó. Então, às vezes, eu vou fazer ela bem suave, tá bom? Tem esse stencil também? Tenho sim, Valéria. Tudo que eu estou usando aqui a gente tem, tá bom? Vou colocar aqui, ó, mais uma folhinha. Você vê que eu não estou usando... Quando eu aperto nessa tecla, porque às vezes eu vejo algum trabalho que a pessoa usa o total do stencil. Não precisa, tá? E eu uso muita pouca cor, não uso muita cor, não. Não é muito forte que eu estou fazendo, não. Eu não sei se no vídeo dá para vocês verem que não é forte isso que eu estou usando. É bem fraquinho, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho dos galinhos que vocês vão colocar em cada modelo, se baseie no tamanho das folhas. Conforme é o tamanho da folha, é o tamanho que você vai usar dos stencils. Se as folhas forem folhas maiores, aí sim você pode usar o galho na totalidade. Por exemplo, uma folha de tulipa, elas já são longas, compridas, aí sim você pode usar a extensão toda do stencil. Então a gente fez o stencil em várias medidas, as folhas, né? Em vários tamanhos. Então você usa a pontinha ou usa ela inteira. Então ele vai dar para todos os desenhos que a gente tem. E eu quase não uso ela inteira, tá? Vocês podem dar o valor do stencil. Esse que eu estou usando é R$10, tá? Luzia, quem perguntou. Obrigado, Vicente. A Jaci falou que vai falar para ela ir visitar a gente. Ah, vai ser um prazer. Fala que a mãe da Jaci, que veja vocês nas lives. E daí a gente já lembra, porque lá na hora é tanta gente que olha... Então, esse aqui que eu estou usando é R$10, tá? Mas eu tenho outro também que é um pouquinho maior, vou mostrar para vocês. Que tem as folhas com curvaturas. Então esse daqui tem mais folhas, tá? R$12. Como eu compro? Facinho. Me chama no WhatsApp ou entra no site. No site não tem esse stencil, tá? Então o stencil só no WhatsApp. Me chama no WhatsApp que a gente negocia. Nossa, tira isso. A gente faz negócio. Marcou aí, Luzinha? E aí, olha só, pessoal. Tempo real, facinho. E olha, com a mesma cor que eu estava usando na folha, você pode vir aqui pertinho da folha, ó, e você tira aquele aspecto de stencil, ó. Você escurece um pouquinho na base, tá? Dá uma esfumadinha. Uma esfumadinha mesmo só na base, assim, ó. E tem muita coisa para fazer aqui, né, Luiz? E aí dá para ir agregando valores, colocando, escurecendo esses cantinhos um pouquinho mais, que dá profundidade, tá? Deixou algum vão, ó, vai lá e escurece o vãozinho. Você vem com um verde mais escuro, vem aqui bem pertinho, tá? E dá para vocês ir escurecendo, que dá mais volume, né, Luiz? Isso. É aquela relação, né? Claro e escuro, aí a gente consegue dar o efeito de profundidade. E todas as cores. Ah, que cor que eu faço? Dá uma olhadinha aqui, ó. Em alguma parte, ó, tá vendo uma folhinha mais acidentada, né, Luiz? Procura dentro do alimento algumas cores, tá vendo? As folhas eu usei verde, usei o cádmio, tá? Então tem sempre dentro do que a gente está usando, tá? Alguma dúvida, gente? Ficou lindo. Obrigado, Iraci. Gostaram? Então dá para vocês escurecer, dá para vocês clarear. Deixa secar 12 horas, né, Luiz? Isso. Daí a gente vira ele pelo avesso e passa novamente o ferro para fixação da tinta ao tecido. O adesivo já estava fixado, mas como a gente pintou, eu preciso que ele seque a tinta e aí sim no avesso a gente vai passar para ela fazer uma fusão total.
A Verônica Silva, amei essas cores, ficou muito lindo mesmo. Obrigado, Verônica. Eu tô te devendo um pano, eu vou te dar esse de presente, tá bom? Obrigado, Raquel. Luzia Marques estava com a caneta, põe o número de novo. Qual é que é aqui, Luzia? Mara Marques, que sempre fala comigo no Messenger e no Instagram. Bem-vindo, Mara. Opa. Ela manda um bom dia para mim, uma boa noite. Às vezes eu não consigo te responder, mas sempre que dá eu respondo, tá, Mara? Anotou, Luzia? Dá até por coisinhas tão lindas. Dá até dó. Não fica com dó não, Raquel. Vou pedir assistência para terminar os meus guardanapos. Ficou muito lindo. Obrigado. Aparecida, um dia ainda chego lá, profissional igual a vocês. Imagina. Juro, Verônica, é seu, tá? Vou deixar bem guardadinho aqui. É seu esse pano. Porque eu fico devendo para ela uma vez contar a história aqui. Vou até erguer aqui, gente. Contar a história da Verônica Silva com um pano que a gente fez para ela. Estávamos nós no programa Mulher.com, né? E aí era final de ano, tinha que trocar presentes, né? E eu tinha dado um pano para ela, e aí na hora faltou um presente, né? É que assim, a gente ia participar como uma pessoa só. Daí na hora lá deu um pepino e dividiu a gente, daí faltou um presente. Eu tinha levado um pra gente, né? Que ia receber um só. E nessa confusão, o William catou o presente que ele tinha dado para a Verônica e deu para outra pessoa. E até hoje, isso já faz o quê? 2 anos? Mais anos aí. Eu falei, Verônica, devolve o presente que eu te dei. E até hoje nunca mais ele pagou a dívida. Tive que dar o presente da Verônica para outra pessoa. Então, Verônica, estou pagando a minha dívida com você, tá bom? Alguma dúvida, gente? Aproveita que senão é só quinta-feira que vem. A Verônica tá rindo, mas é verdade, lembra disso, Verônica? Aconteceu, de fato. Fiquei sem presente, verdade, Verônica. E aí eu fico te devendo isso há muito tempo, né? Oi, Cristina, boa noite. Tá pago, tá? Tá pago. Vou ver vocês. Você está devendo uma visita pra gente. Porque a gente mora aqui em Capivari, do ladinho de Rafar, que é a cidade natal do Luiz Moreira. O Ju já veio aqui. A Verônica aqui ficou devendo. Que a Verônica disse que lembra. Olha, Verônica. Bem que fica na memória dela assim, tá me devendo um presente. Tá pago, viu, Verônica? Gente, Luiz Moreira, ergue aqui deixa eu tirar, ergue o presente aqui, o pano aqui. O presente pra ver? Vou falar com vocês no zap amanhã, tá bom? Vira sério. E só entra um pouquinho aqui pro meu lado. Isso. Verônica, gente, printa a tela para amanhã depois você poder cobrar. A live teria que ter mais tempo. Então, a gente tem todo o tempo do mundo, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? A gente vai ficando aqui. Porque a gente faz um trabalho, gente, simples, né, Lu? Simples, fácil, vocês viram, pessoal. Em tempo real, a parte mais difícil foi eu recortar, que não é alguma coisa muito difícil, né? Mas eu trago cortado porque ele leva um tempinho para cortar, tá? E o resto você viu. Em tempo real, fomos conversando, dando dica, demonstrando e saiu um plano bem feito. E assim, deixa secar 12 horas, né, Luiz? Eu ia falando isso. Pelo avesso e passa. A mesma ideia poderia ser. Deixa eu falar assim, Luiz. Deixa 12 horas, depois de seco, passa ele para o avesso para fixação da tinta ao tecido, tá? Para quando você lavar não desbotar. Tem a apostila, Luiz Marcos. Eu tenho a apostila de pintura em tecido, tá? Eu tenho DVD, caso vocês queiram comprar. Pede o DVD, caso quem tem o aparelho, que a gente manda para vocês, que é uns DVDs para esse tipo de técnica em pintura em tecido, né? Sim, eu ainda tenho da técnica da pintura do tecido molhado. Se alguém se interessar, entra em contato. Mas a técnica que a gente faz do adesivo termocolante, gente, é muito simples, tá? E aqui, ó, tem o passo a passo para tecido, para madeira e para vidro. E caso vocês tenham dúvida, aqui no cantinho tem os nossos contatos, tá bom? A Verônica falou simples e sofisticado. Fica lindo. Obrigado, Verônica. Verônica, mestra da pintura. Elogio. É simples no que eu falo para vocês, que é uma dica só, né? Porque dá para vocês fazerem essa mesma técnica numa camiseta, numa jaqueta, numa calça,
E o que ocorre? Uma toalha, Por um ele ser caminho de mesa. simples, muitas vezes a pessoa está vendo pela primeira vez, a pessoa tem intenção de entrar nessa parte do artesanato, partir para a pintura e tem medo. Então, com essas dicas, com essa forma mais simples, vocês conseguem ir fazendo, já sai um bom resultado e aí depois vocês vão alçando outros degraus para fazer outras pinturas, passando por uma pintura a stencil mesmo ou a mão livre. Tem muita gente que pinta muito bem também, dá para vocês agregarem nessas flores. O limão, vocês mesmos pintam o limão, uma maçã, uma pera, um caju, fica bonito. Uvas. Então dá para agregar a pintura com adesivo também, tá? Sugestões tem aí de monte. Então eu falo de uma maneira simples que eu falo, é sugestão que a gente dá. Porque se fosse um face e venda, eu não faria um arranjo tão grande assim, né, Lu? Não, a gente faria com ele menor para render muito mais trabalhos, né? E assim a gente ganharia bem mais. Agora, se for um presente para o Dia das Mães... Aí dá tempo de vocês fazerem temos aí o elaborado. Dia dos Professores, que muitas vezes a gente não sabe o que dá. É uma opção barata, um presentinho simples, mas é um presentinho assim que ela vai ter exclusividade, feito com carinho. Então, é sempre gostoso receber esse mimo. Até quem não sabe fazer nada, gente, é só aplicar o adesivo já fica muito bonito, tá? Então já dá para falar que dá para assinar? Pode assinar sim, tá? Foi você que fez, pode assinar. O adesivo é seu, pagou, pode assinar, tá bom? Então tá bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo aqui com a gente. Quinta-feira que vem voltamos novamente. Eu vou ver se eu encontro o tapete, se eu tenho ele em estoque. Porque aqui onde a gente está, é difícil conseguir material. Então, o que a gente tinha aí no estoque, a gente está utilizando. Mas eu vou ver o tapete, eu creio que eu tenho mais um, e semana que vem a gente mostra o adesivo sobre um tecido rústico, e você vai ver que o resultado é muito bonito. A Verônica falou, é simples no fazer, rápido, dá para fazer mais peças em menos tempo. É verdade, Verônica. Dá para fazer várias peças. E dá para agregar pintura assim, né, Verônica? Dá para agregar muita coisa, tá, dona Jane? Gosto muito dos adesivos infantis. Obrigado, dona Jane. Valeu. Já sim, não vejo a hora de chegar quinta-feira. Valeu, a gente volta sim. Assistir de novo. Raquel Souza, abraço, meninos. Obrigado, viu? E a Raquel falou, obrigado, meninos. A gente que agradece o tempo de vocês estar aí, assistindo a gente. Vicente, estou sem pano, preciso comprar. Compra logo, para vocês fazerem presente muito bonito para o Dia das Mães. Mara Marques, meu obrigado, adorei. Obrigado a gente, tá? A gente agradece esse tempinho que vocês ficam aqui com a gente. Toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado, então. Beijo, gente. Valeu. Beijo, Vê. Vou cuidar bem do seu pano, tá? Tchau.